Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez, dessa vez à distância, em mais uma noite de palestra do Instituto Espírita Caminho de Jesus, cujo tema hoje será o mal e o remédio, baseado numa mensagem de Santo Agostinho, inserido no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dos bem-aventurados os aflitos. Vamos iniciar a mensagem com as perguntas, feitas por Santo Agostinho logo no início da sua mensagem original. Quando ele pergunta: será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesses vales de dores? Com essas perguntas, Santo Agostinho nos lembra que somos ainda moradores de um planeta de provas e expiações. Um planeta que está na segunda fase da escala espírita, onde mal saímos do processo de mundos primitivos. E nessas condições, todos os seus habitantes experimentam de uma ou outra forma o sofrimento que é inerente ao grau de evolução da humanidade terrestre. E nós temos que entender que a dor é, portanto, comum a todos os habitantes do planeta Terra. Mas isso não significa que a dor e o sofrimento sejam condenações irrevogáveis em nossa existência. Vamos sempre pensar que nós estamos num mundo onde o sofrimento é mais presente do que os momentos felizes. Estamos num mundo onde as pessoas renascem com a necessidade de passar por expiações e provas inerentes, uma aos seus delitos ou malfeitos do passado, e a outra para que nós possamos vivenciar as experiências que vão nos trazer novas possibilidades de progresso. Então, continua a mensagem. Isso porque, embora tenhamos na Terra características que nos exprimem a personalidade coletiva, temos também as nossas individualidades, a quem são outorgados o livre-arbítrio e a vontade, poderes sublimes da alma que nos permitem destacarmos-nos da multidão e viver clima de felicidade relativa. Mais uma vez, o livre-arbítrio, a vontade, vai fazer toda a diferença em qualquer momento da nossa existência terrestre. Tanto que, para uns, os momentos de hoje são tormentosos, são de ansiedade, são mesmo de desesperação. Para outros, os momentos são de reflexão, de aprendizado. Muitos de nós estamos ainda naquele processo de cuidados, segregados em nossos lares, mas em todos os momentos da humanidade, não só esses, a nossa conduta individual vai depender muito da nossa vontade, da nossa busca por serenidade, pelo aprendizado, pelas experiências que farão toda a diferença entre a serenidade e o desespero. Logo,
temos sempre que lembrar que mesmo quando imaginamos que não temos os recursos necessários para superar os males que nos são presentes durante a existência, temos que lembrar sempre daquela questão onde o Livro dos Espíritos, na sua questão 621, pergunta: onde está a lei de Deus? E a resposta: na consciência dos homens. E é justamente essa consciência é que vai nos lembrar dos melhores procedimentos, das ações que devemos buscar para vencer os males, para vencer os obstáculos que nos surgem durante a vida, nos desafiando a fazer o melhor, a aprender mais, a sermos mais caridosos, mais trabalhadores, mais efetivos em tudo aquilo que pudermos fazer para a nossa melhoria íntima e para a melhoria do próximo. O esforço individual para nos reajustarmos com as leis divinas é o que conta para a conquista desse estado. Todo sofrimento e dor emanam de nosso distanciamento das leis, que são expressão para clara do amor e da misericórdia divina. Logo, sabemos que essa necessidade de estarmos vivendo nas experiências de acordo com as leis divinas vai fazer toda a diferença em qualquer momento da existência, seja nos momentos positivos, seja nos momentos de dores e de dificuldades. Nas romagens terrestres, porém, nos deixamos arrastar pelos instintos básicos dentro do clima de egoísmo e orgulho e vamos nos comprometendo aqui e ali de tal forma que as lições do amor não nos tocam mais. É preciso o remédio da companheira dor e do terapeuta sofrimento, a fim de nos reconduzir ao caminho do equilíbrio. Vejamos que, como afirma o companheiro espiritual, a dor e o sofrimento ainda são os remédios que precisamos para vencer a nossa própria dureza de coração, para vencer aquela falta de generosidade, para vencer a falta de interesse pelo próximo, para as coisas coletivas. E isso nos faz sempre buscar, na hora da dor e do sofrimento, a nossa ligação com Deus, as nossas reflexões em relação à nossa condição de pessoas que estão vivendo neste mundo e que muitas vezes, diante dessas dificuldades, vamos descobrir que precisamos um dos outros para continuar vivendo e superando as dificuldades que nos chegam. Ao lado de todo o mal que atravessamos, Deus não nos deixa sem consolação e remédio. Então, os sofredores em geral contam com um remédio para alívio de sua situação peculiar, como se fosse um cajado, um apoio para a íngreme subida. Esse remédio, ensina-nos Agostinho, é a fé. É nestes momentos que fará toda a diferença o homem que tem fé. Não dizemos só a fé religiosa, aquela que nos faz apegar a Deus, que nos faz
nos ligar mais de perto a Jesus e os bons espíritos, mas a fé que se transforma em vontade positiva, a fé em nós mesmos que nos dá coragem para enfrentar as dificuldades, para buscar as soluções para as tribulações da vida, a nossa fé no próximo, fazendo com que, ajudando-nos uns aos outros, confiando uns nos outros, possamos somar forças, somar recursos para vencer as dificuldades que muitas vezes sozinho não temos condições de vencer. Nós, homens e mulheres, filhos do século XXI, somos, porém, encantados com o moderno, o material, a tecnologia, e muitas vezes nos demoramos a desenvolver a confiança em Deus e em nós mesmos, que caracteriza a fé. Sim, o melhor sinônimo de fé e confiança, confiamos. Como é nossa fé em Deus? Confiamos verdadeiramente? Você tem plena certeza de que Ele está amparando você nesse momento? Quando você orar o Pai Nosso, com que convicção pronuncia a frase "seja feita a sua vontade"? É esse tipo de fé que muitas vezes nos falta. Acostumamos-nos ao imediatismo das coisas, entregamos-nos às atividades cotidianas e muitas vezes esquecemos de que devemos estar sempre fortalecendo-nos na fé em Deus, na fé e confiança em nós mesmos e na fé no próximo, como condições para enfrentarmos todas as dificuldades como enfrentamos as de hoje, com a coragem necessária para a superação. Agostinho ainda nos adverte em sua mensagem: ó homens, não reconhecereis o poder de vosso Senhor, senão quando ele curar as chagas de vosso corpo e encher vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis o seu amor, senão quando ele adorna vosso corpo com todas as glórias e lhe dera seu brilho e o seu alvor? Sim, muitas vezes nos impomos condições a Deus para crer nele. Esperamos aquele milagre pessoal, a chegada do amor de sonhos, a riqueza, a cura perfeita de todos os males do corpo. Aí sim eu posso crer em Deus, que Ele existe e está cuidando de mim. Quanta ilusão, nos lembra Agostinho. Deus permite a existência do mal para estimular o desenvolvimento de nossa inteligência e das nossas potencialidades. Nesse processo, aprendemos a viver as leis divinas. E continuamos então na nossa reflexão. É por isso que Deus não cura. É você que se cura de dentro para fora. E isso lembramos até aquelas passagens do Evangelho onde Jesus faz com que os cegos, os leprosos, sejam curados instantaneamente. E em nenhum momento ele diz: eu te curei, mas sim lembra: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, mostrando assim que a nossa cura, a nossa melhoria vai depender sempre da nossa vontade, do nosso querer que expressa essa fé que nos renova intimamente e nos prepara para receber a cura das enfermidades,
a melhoria das nossas condições. É por isso que Deus não te modifica. É você que se transforma interiormente. É por isso que Deus não faz maravilhas. Ele opera as maravilhas através dos recursos que já instalou em seus dons espirituais por herança divina de filhos e filhas dele, que somos todos nós. Então é isso que nós temos que lembrar. Nós precisamos estar atentos para nossas ações. Jesus diz: bate e a porta se abrirá. Procura e acharás. Então ele mostra sempre que todos os recursos que possamos receber vai estar sempre ligado a uma vontade, a uma ação primeira que demonstra a nossa confiança e o nosso preparo para receber aquilo que estamos pedindo, aquela cura que necessitamos, a melhoria das nossas condições. A vontade e a confiança são remédios que Deus coloca ao alcance de cada homem e mulher que resolva curar-se espiritualmente. Esses remédios, no entanto, só agem em nós se nos dispormos a usá-los com a ilusão de que saber é a mesma coisa que praticar. Não. Saber que devemos ter fé é um fenômeno que acontece no nível da razão. Precisamos raciocinar. A fé tem que ser raciocinada. E lembrando lá, Kardec já nos informava isso lá no capítulo 19 do Evangelho. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. Praticar esta fé é um fenômeno que acontece no nível do nosso coração. Aí, além da razão, entra também o sentimento. Precisamos pensar e sentir ao mesmo tempo para que conquistemos essa fé inabalável. Cremos porque sabemos, e sabendo, agimos conforme cremos, estabelecendo sintonia com todo o bem, que é recurso da divina providência. Então, sentimento e razão, duas coisas que se encontram no desenvolvimento da verdadeira fé. E ainda nos adverte Agostinho: buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos afortunados da terra, como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolheste as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. E por que então murmurar? A maior parte das nossas provas nós mesmos escolhemos, começando pela própria família que escolhemos conviver, pelos próprios recursos que vamos ter ao nosso redor, das pessoas que estarão convivendo conosco, do lugar onde nascemos. Tudo isso vai influenciar na colocação em prática daquelas provações, das experiências que precisamos passar, na maioria das vezes, para vencermos as más inclinações que ainda trazemos do passado, para quitarmos-nos com as leis divinas dos erros que no passado também cometemos.
é que na erraticidade temos o conhecimento do que podemos ou não fazer. Então, as provas que atravessamos não são insuportáveis, são na medida exata da nossa necessidade de aprendizado. Cabe a nós desenvolver a resignação pela fé em Deus e buscar sua solicitude paterna. Isso nos faz lembrar daquilo que Jesus já havia nos ensinado. Cada um recebe o fardo de acordo com a sua capacidade. Ninguém vai receber fardo mais pesado do que pode carregar, mesmo quando, na erraticidade, no mundo espiritual, na hora que estamos preparando a nossa encarnação, queremos quitar tudo ao mesmo tempo, escolhendo às vezes provas duríssimas que depois vai ser difícil de ultrapassarmos. Não teremos força suficiente para buscar essas possibilidades, esses recursos, mas a providência divina sempre vai nos alcançar, nos trazendo os recursos necessários e abrandando ou parcelando a quitação das nossas provas e expiações de acordo com a nossa capacidade de vencê-las. Outra coisa também que nos lembra Agostinho é que a oração comparece aqui como alavanca de desenvolvimento da fé de alta capacidade. Nas tertúlias mentais que estabelecemos com o Criador, ou seja, nossas conversações mentais, como um filho que abre seu coração ao Pai, encontraremos a consolação para nossos reveses. É também na oração que nosso campo mental se abre à interferência benfazeja de nossos espíritos guardiões, que desejam nos inspirar a melhor solução para os dilemas que nos angustiam. Então, esta é uma das ferramentas poderosas. É através da oração, da prece, que muitas vezes vamos buscar, junto aos nossos irmãos protetores, os nossos espíritos familiares que estão velando pelo nosso sucesso reencarnatório, as inspirações, as forças necessárias para vencer essas dificuldades. Lembra-nos ainda que outra ferramenta de desenvolvimento da fé é a prática da caridade, que podemos dizer que é a fé em ação, que é a bondade e o amor que se desdobram em ações através das nossas mãos. Na prática do bem, mobilizamos importantes recursos a nosso favor. Ajude os outros filhos e filhas de Deus e assim se transformará em um embaixador do bem. Na terra, esse cargo importante trará o ganho secundário do apoio personalizado na forma de recursos inimagináveis disponíveis nos celeiros da paternidade divina. Ou seja, através da caridade, colocamos a nossa fé em ação e não deixamos que ela seja improdutiva. Na prática da caridade, doamos o que temos de melhor, abrindo também as grandes possibilidades de recebermos em dobro, em triplo ou até mais esses recursos que doamos em benefícios que a espiritualidade nos traz para os momentos mais necessários das provas e expiações que vamos passar no nosso campo evolutivo. Então, como já dizia Francisco de Assis, é dando que se recebe. E a verdade espiritual nos demonstra isso a todo momento. Aquele que se prontifica a doar, a fazer o bem,
estará sempre recebendo mais do que realmente doa, estará sempre amparado, porque os seus pensamentos e as suas ações estarão ligados nas leis divinas, estará como aquele que estará sempre fazendo o melhor para o cumprimento dessas leis. Terminando, então, as nossas reflexões da noite de hoje, vamos lembrar que usamos o remédio que Deus nos situou ao alcance de nossas mãos para a cura dos nossos males. Desenvolvamos a confiança nele e acompanhemos as lições de Jesus em nosso cotidiano, aplicando-as de forma gradual e continuada na prática do bem. É necessário colocarmos o Evangelho nas nossas ações cotidianas, não só estudá-lo, mas aprendendo, praticando sempre. Com a modificação do nosso entendimento iluminado pela fé, perceberemos que em todas as oportunidades que julgamos fraquejar e pretendíamos desistir, ele, Deus, permaneceu com a mesma inabalável fé em nós, simplesmente porque conhece os filhos que colocou neste mundo e jamais desiste deles. Se Deus confia em nós, seus filhos, não somos nós que vamos, nos momentos mais difíceis, esquecer desta confiança de Deus e, confiando nele, fazer o melhor ao nosso alcance. Aí está o verdadeiro remédio: a fé, a caridade, o bem, que vai nos fazer curar as nossas mazelas e nos fazer subir, mesmo que pequenino, um degrau a mais no nosso progresso intelecto-moral, que vai somar muito na busca da felicidade que tanto almejamos no futuro. Que Deus nos abençoe e que tenhamos uns próximos dias repleto de confiança, de paz e de fé em Deus e em nós mesmos sobre todas as coisas. Uma boa noite para todos e que Jesus nos abençoe. Vamos então, nesse instante, já no momento final do nosso encontro da noite de hoje, vibrarmos os nossos pensamentos em prece, a fim de que, refletindo na mensagem que acabamos de ouvir e pensar no seu conteúdo, buscar em Deus tudo aquilo que precisamos para colocar esses recursos em prática. Amado Mestre Jesus, Deus Pai Criador, agradecemos nesses instantes em que estamos aqui, reunidos em pensamento, apesar das distâncias físicas que nos separam, mas que, com a certeza de que nas vibrações das nossas mentes conseguiremos, Senhor, alcançar as tuas vibrações de amor nesses momentos em que passamos pelas provas de que necessitamos para a nossa melhoria. Que estas vibrações de amor e paz, que emana de ti e chega até nós através dos teus mensageiros espirituais,
possa chegar a todos os trabalhadores do nosso Instituto Espírita Caminho de Jesus, onde quer que se encontrem. Possa também chegar aos colaboradores, aos frequentadores, espalhar-se por todos os lares ao redor da nossa fonte de luz, que é a nossa casa espírita, e assim se multiplicar, chegando a toda a humanidade nesses momentos de dores, levando consolação e conforto para cada família, para cada criatura que esteja passando pela prova da dor e da enfermidade. Que possamos, Jesus, nesse momento, fortalecendo os pensamentos nessa radiação em prece, ter a certeza que a força de todos os pensamentos unidos nesta ação no bem poderá transformar-se em energia renovadora a chegar no pensamento e nos sentimentos de cada uma das pessoas que nos ouve, em cada uma das pessoas que estarão ligadas a essas pessoas, fazendo uma corrente maravilhosa, Jesus, de vibrações positivas que fortalecerão a cada um que nos ouve, a cada um que depois estará partilhando com essas pessoas numa rede maravilhosa de amor, de consolação e de otimismo para vencermos todas as dificuldades reinantes. E que possamos assim, Jesus, na certeza de que o melhor virá dentro do nosso merecimento, que tudo acontece de acordo com a vontade de Deus, é que nesse instante, com as tuas bênçãos e o nome do Pai Criador, consideramos por encerrada a nossa reunião de palestra da noite de hoje. E que assim seja.